Somente 11% dos universitários utilizam essa técnica. Os médicos americanos têm usado essa estratégia para serem aprovados nas provas de residência, inclusive com notas superiores. No Brasil ainda não há dados estatísticos de quantas pessoas usam esse método, mas são raríssimas as pessoas que utilizam. Brasileiro até sabe assistir em aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer, não foi ensinado a estudar. Eu comecei com essa loucura há 2 anos e isso mudou a minha vida. Inclusive, melhorei as minhas notas na faculdade, o que não era o objetivo inicial. Esse negócio de fazer resumo, reler o texto, destacar, sublinhar, marcar o texto lido, os trechos mais importantes, cientificamente é perda de tempo. Antes de começarmos, então, esses números que estão aparecendo aqui na tela, que já apareceram agora e que vão aparecer, são as referências que eu utilizei para montar todo esse vídeo. Você vai ganhar tudo mastigado. E aí, para você consultar essas referências, é só ir na descrição do vídeo. Vou começar falando das 3 técnicas que não funcionam. A primeira é a técnica da releitura. Já viu que na véspera da prova você fica lendo e relendo o trecho de um resumo, o trecho de um artigo, o trecho de um capítulo de livro, para ver se decora aqueles trechos? E no outro dia funciona, porque é na véspera da prova. Mas daqui 2, 3, 4 dias você não vai estar lembrando de mais nada. E aí eu te pergunto, o que adiantou estudar? É porque esse método da releitura, ele trabalha apenas a sua memória de trabalho e a memória de curto prazo, e não a memória de longo prazo. Essa tática pode até funcionar quando você precisa decorar rapidamente um número de telefone para digitar no seu celular e depois você descarta essa memória. Agora, para estudar, para colocar um conhecimento futuramente em prática, como ocorre na medicina, a gente já precisa de um método mais ativo. Ah, Cis, eu não acredito no que você está me falando. Me prove. Então vamos lá. Em um artigo de 2008, os cientistas separaram 2 grupos de estudantes universitários. O primeiro grupo deveria ler o texto somente uma vez, um texto expositivo, enquanto o segundo grupo, ele lia o texto e já relia imediatamente. E logo após esse teste, eles fizeram uma prova. E adivinhem quem se deu bem nessa prova? Aqueles que releram o texto. Mas calma aí. Depois, algumas semanas depois, eles testaram novamente o desempenho. E adivinhem, aqueles que tinham relido o texto, a produtividade deles, o desempenho caiu e se igualou ao do outro grupo, ao do grupo que leu o texto somente uma vez. Isto é, eles utilizaram aquela memória somente para o momento da prova que foi logo após a releitura. É o que acontece com você quando você estuda de madrugada para a prova. Mas espera aí, se releitura é um método super ineficaz, cientificamente comprovado que é perda de tempo, por que tantos alunos utilizam esse método? Porque provavelmente 99% da sociedade não sabe estudar. Mas a outra explicação é porque a releitura ela te dá uma falsa ideia, uma ilusão de que você realmente está aprendendo aquele conteúdo. Pense comigo, o fato de você conseguir repetir frases que foram lidas recentemente, repetir trechos de livro, não quer dizer que você entendeu aquele conteúdo, as ideias por trás daquele trecho decorado. E esses alunos, quando são postos à prova, quando fazem um exame, eles não conseguem pegar aquelas ideias e inserir em um novo contexto. Não conseguem utilizar aquelas ideias, porque aquilo ali na sua memória está muito superficial. Pode até ser uma técnica boa, uma técnica utilizada na véspera da prova, mas se formos comparar com a técnica que eu vou te mostrar daqui a pouco, ela é totalmente ineficaz. Segunda técnica que parece ser também perda de tempo é a técnica da marcação, do destaque, do sublinhar. Em uma revisão de 2013, em que psicólogos analisaram diversas técnicas de estudo, eles classificaram essa que eu estou falando agora como ineficaz, como de baixa utilidade. Na maioria das pesquisas, os estudantes que utilizaram o realce, o destacar, o sublinhar como principal técnica de estudo, eles não tiveram um desempenho melhor. E em algumas situações, o desempenho ele até caía, só para você ter uma ideia. Pode até funcionar para uma pessoa que é especializada em fazer aquilo, mas geralmente, se comparado às outras técnicas, não funciona. Terceira estratégia que não funciona, e essa eu demorei para engolir, por quê? Porque eu utilizava bastante, que é de fazer resumos. Eu fazia muito resumos para estudar, e com o tempo eu fui vendo que é perda de tempo
E vamos provar isso cientificamente agora. E olha que interessante, naquela mesma revisão que eu citei para vocês de 2013, os autores dizem o seguinte: com base nas evidências disponíveis, classificamos a sumarização, que é o resumo, como de baixa utilidade. Pode ser uma estratégia de aprendizagem eficaz para alunos que já têm capacidade para resumir. No entanto, muitos alunos, incluindo crianças, estudantes universitários e até alguns estudantes de licenciatura, necessitarão de prática extensiva, o que torna essa estratégia menos viável. Ele está dizendo praticamente que essa estratégia só é eficaz para aquelas pessoas que são especializadas, profissionalmente falando, em fazer resumos, que passaram por cursos, que passaram por graduações, que utilizam o resumo como principal estratégia de estudo. E mesmo assim, quando comparada à estratégia que eu vou te mostrar, é totalmente ineficaz. Eu sou, no caso, a favor de você utilizar o resumo de algum colega ou pegar o resumo emprestado com algum colega. E se é uma técnica também que está te ajudando bastante, você não quer testar outras novas técnicas, eu te aconselho a continuar fazendo resumo. Mas se você quer sair fora da caixinha um pouquinho, continue assistindo o vídeo. E por que eu falo isso? Porque quando a gente está fazendo o resumo, a gente quer deixar tudo muito bonitinho, organizado, letras diferentes, fontes e cores diferentes. Isso é perda de tempo. Enquanto isso, você poderia estar, por exemplo, tentando decorar um trecho importante ou tentando entender um conteúdo, em vez de se preocupar com as diversas cores que você vai colocar no seu resumo. Sei que você, nesse exato momento, tá super chocado, inclusive minha cameraman aqui agora também. Como assim resumo não funciona? Releitura não funciona? Ficar marcando texto não funciona? Sim, não funciona e existe evidências científicas mostrando isso. E você já percebeu que a gente nunca aprendeu a estudar? Do nada somos colocados em uma sala de aula com 20, 30 alunos e obrigados a tirar uma nota boa a cada bimestre e a cada semestre. A gente nunca é submetido a esse tipo de conteúdo sobre como estudar. A gente aprende a caminhar, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a cozinhar, a fazer de tudo, menos a estudar. Você quer então virar um estudante profissional? Chegou sua hora. Beleza, a palavra-chave para a gente entender um método de estudo que eu vou falar agora é Active Recall, que significa recordação ativa. Com certeza a expressão que eu falei aqui em inglês está totalmente errada, mas é o jeito que eu sei falar por enquanto. Vamos falar de recordação ativa. Esse método mudou minha vida e ele coloca o estudante no centro do ensino. O estudante ele deve ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ao invés de você ler e reler um resumo, fazer suas marcações, você estará naquele momento se esforçando para lembrar de algum conteúdo. Quanto mais você se esforça, mais fácil fica. Quanto mais você pratica, forçar a memória a recuperar informações, mais vai ser fácil de você recuperar aquelas informações. Em outras palavras, é você tentar lembrar do conteúdo que acabou de estudar, tendo como base o autoteste. E isso é conhecido como efeito teste, que é o ato de você testar a si mesmo por meio de flashcards, por meio de perguntas, por meio de questões respondidas. E aquela mesma revisão, citando ela novamente, classifica essa técnica como de alta utilidade. Agora, nessa parte do vídeo, eu estarei falando sobre as evidências do efeito teste que eu acabei de falar para vocês. E depois vou demonstrar como utilizar esse efeito na prática. Se você quer utilizar esse efeito na prática sem discutir a parte de evidência científica, é só você pular lá para o final do vídeo. O vídeo está aqui dividido em vários capítulos. É só você ver aí a parte do vídeo que você quer assistir. Já clica em gostei e se inscreva no canal. Ok, como testar o efeito teste? Em 2006, cientistas pegaram um monte de estudantes universitários e dividiram esses estudantes em 3 principais grupos. O primeiro grupo deveria estudar por 4 períodos, o segundo grupo estudaria por 3 períodos e mais um período só de autoteste, se testando por meio de flashcards, por meio de questões, e o terceiro grupo deveria estudar somente por um período e passar 3 períodos se testando. E os resultados eu vou mostrar agora para vocês, vai aparecer aí no gráfico. Nesse gráfico dá pra gente ver os resultados 5 minutos depois e 1 semana depois. O que aconteceu? Eles foram, após esses períodos de estudo, submetidos a uma prova, a um exame, para que os cientistas pudessem metrificar o desempenho desses estudantes. Nos primeiros 5 minutos, o grupo que se deu bem é o grupo que só estudou e não o grupo que passou a maior parte do tempo se testando, como mostra aqui no gráfico. Mas quando a gente pega os testes feitos 1 semana depois, isso tudo se inverte. Por quê?
quê? Porque o grupo SSSS, que só estudou e não fez nenhum teste, ele apresentou uma maior taxa de esquecimento, seguido pelo grupo SSST, o grupo que teve pelo menos um período de teste, e por último, o grupo de testes repetidos, que teve uma menor taxa de esquecimento e acabou atingindo o desempenho que os deixaram em primeiro lugar. Ou seja, só estudar utilizando o método da releitura vai fazer você destacar na prova logo após os estudos. Mas se você deseja aprender um conteúdo a longo prazo, você deve fazer o autoteste, que é o efeito teste, que como mostra no gráfico, uma semana depois, o desempenho melhor foram daqueles que mais se testaram. Segundo a evidência, o pessoal estudou esse efeito teste dentro da sala de aula. Tem uma meta-análise muito interessante de 35 estudos que foram feitos entre 1929 e 1989. Todos esses estudos incluíam estudantes que eram analisados ao longo do bimestre, ao longo do semestre. Um grupo, eles eram submetidos a nenhum teste, praticamente, só aula, recebendo informação de forma passiva. E os autores dessa meta-análise, eles mostraram a relação entre o número de testes durante o semestre e o tamanho do efeito, do desempenho esperado. E olha isso, quanto mais testes, maior o efeito. Só de você adicionar aqui, ó, nesse gráfico, um teste a mais com relação ao grupo que teve 0 testes, você já vê um desempenho muito melhor. E quanto mais testes, maior o desempenho. Evidência 3. Em 2011, novamente, pegaram um grupo de universitários e dividiram eles em 2 grupos. E os 2 grupos, eles eram expostos a textos, eles deveriam ler aqueles textos. O grupo 1 poderia estudar da maneira que quisessem, sublinhando, fazendo o método da releitura e assim por diante. Enquanto o grupo 2, além de ler o texto, eles foram submetidos a diferentes testes. Uma semana depois, eles passaram por uma prova, por um exame, e adivinhe qual grupo se deu melhor. Se você observar aqui nesse gráfico, o grupo que fez os testes, que praticou testes e não apenas que reestudou, eles obtiveram sucesso em todos os experimentos. E assim, coisa de 30, 40, 50% a mais quando comparado aos outros grupos. Evidência 4. Esse não foi nenhum teste, mas são frases de grandes autores que eu decidi colocar aqui para vocês. O primeiro autor é Francis Bacon e ele escreveu em 1620 o seguinte: se você ler um texto por 20 vezes, não aprenderá de cor tão facilmente como se o lesse 10 vezes, enquanto tentava recitar de vez em quando e consultar o texto quando a sua memória falhasse. E agora um outro trecho. Uma peculiaridade curiosa de nossa memória é que as coisas são melhor impressas pela repetição ativa do que passiva. Quero dizer que no aprendizado, decorar, por exemplo, quando quase conhecemos a peça, vale a pena esperar e lembrar de um esforço interno do que olhar para o livro novamente. Se recuperarmos as palavras da maneira anterior, provavelmente as conheceremos da próxima vez. Se dessa última forma, provavelmente precisaremos do livro mais uma vez. O que esses caras querem dizer? Que você precisa ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. De nada adianta eu pegar o meu livro e eu ficar lendo e relendo o meu livro para tentar forçar minha memória a aprender. Na verdade, você tem que testar e recuperar informações. Como que eu recupero informações? O que significa piúria? O que significa disúria? Vou tentar lembrar aqui. Disúria. É dificuldade, é dor para urinar. Só de você fazer isso, você fortalece o caminho da sua memória com relação a esse conteúdo. Pessoal, como colocar então essa recordação ativa, esse efeito teste em prática? Uma das melhores formas, das principais formas, é através de um aplicativo conhecido como Anki, ou Enki. Foi um aplicativo criado em 2006, baseado no algoritmo da repetição espaçada e da recordação ativa. Ou seja, é um programa que reúne os 3 princípios do método ativo de estudo em um único local. Ele permite que você crie os seus próprios flashcards e que você revise esses flashcards. Tudo isso baseado no seu desempenho. Eu vou entrar aqui nesse exato momento
no aplicativo Anki dentro do meu celular. Já estou acostumado em abrir o Anki aqui tanto no computador quanto no celular todos os dias. Ele tem armazenamento em nuvem, então você não perde os seus flashcards. E aqui eu tenho 3 decks. Eu vou entrar aqui nesse meu de internato. O aumento de eosinófilos pode ter 2 principais causas. E aí eu respondo para mim mesmo em voz alta: alergia ou parasitose. Clico em mostrar resposta: alergia ou infecção parasitária. Então a minha resposta foi certa. Agora, nesse exato momento, vou até mostrar aqui para vocês, ó, eu vou ter que escolher se foi difícil revisar esse flashcard, se foi bom ou se foi fácil, ou se eu errei. Aí eu clico aqui em tentar novamente. Para mim, foi bom. Não foi tão fácil porque eu tive que pensar um pouquinho. Eu clico então em bom. Quando eu clico em bom, eu vou passar a revisar esse flashcards daqui 10 dias. Se tivesse sido algo difícil, eu ia revisar em 6 dias. Ou seja, é o efeito do espaçamento aqui. A gente vai ter um vídeo só sobre isso. É muito interessante porque baseado no seu desempenho, ele já faz tudo programado especialmente para você. Hoje em dia eu só assisto aula já fazendo os flashcards do meu Anki. Eu nem perco tempo com resumo. Eu já faço os flashcards diretamente no Anki. Até mesmo quando eu tô lendo algum artigo científico ou outra coisa. Outra alternativa é por meio dos próprios aplicativos que você usa para fazer resumo, se você não quer deixar o resumo de lado, como o Notion e o Word. Você pode usar aquelas táticas de setas que fecham e setas que abrem. E aí você coloca uma pergunta e logo depois a resposta. Fica como se fosse um flashcard. E no momento de você estudar o seu resumo, você responde para si mesmo em voz alta e depois abre aquela seta para saber se a sua resposta estava correta. Pode ser ainda mais simples, você só minimiza lá a tela do seu computador e responde para você mesmo. Outra estratégia também muito interessante é a estratégia de livro fechado. O que significa isso? Você vai pegar um livro, vai abrir, vai ler um parágrafo e assim que você lê aquele parágrafo, você fecha o livro e explica para si mesmo o que você entendeu daquele trecho, daquele capítulo. Isso funciona até mesmo em PDF, é o que eu acabei de falar para vocês. Vai lá, lê um trecho em PDF e minimiza a sua tela. Bloqueia a tela do computador, a tela do celular e explica para você mesmo. Isso é um método ativo de estudo. Você está recuperando informações e quanto mais você recupera, mais prática você tem, mais resultados você vai ter também. Olha que interessante, se você pegar um texto em PDF e desfocar o texto daquele PDF, você vai ter mais dificuldade para ler. Então você vai tentar forçar as vistas e tal. O que vai acontecer? Quando você terminar de ler um parágrafo, parece que você vai ter mais facilidade para explicar aquele parágrafo para você mesmo. Porque durante aquele momento você teve mais foco. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente abre o livro, sabendo que depois a gente vai ter que explicar alguma coisa pra gente mesmo, a gente já lê automaticamente com mais foco. Resumindo, evidências científicas sugerem que resumir, reler, ficar marcando, sublinhando o texto, fazendo aquelas anotações em texto é perda de tempo. O que funciona de verdade são os métodos ativos de estudo, questões, flashcards, estratégia do livro fechado e a gente utilizar esses apps como o próprio Anki. E assim, o que eu tô te passando é tudo mastigado, foi feito com muita leitura, com muitos artigos. Há 2 anos eu tenho estudado isso, eu tenho praticado isso, eu tenho lido livros sobre isso. Eu acredito que se você aplicar na sua realidade, terá resultados extraordinários. Pessoal, até a próxima. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar em gostei. E aquela pergunta de sempre, pegou?